Shalom Aleichem, esse é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá e hoje estaremos falando sobre a Parashá Shelach Lecha, envia. Vamos ver algumas particularidades desta Parashá e vamos destacar apenas um ponto que é muito importante nesta Parashá. O nosso texto ele tem início com as seguintes palavras: e falou o Eterno a Moshe, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moshe do deserto de Parã, segundo a ordem do Eterno. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Por esse texto, em português, a impressão que nós temos é que o Eterno enviou os homens para espiarem a terra de Israel. Só que no hebraico é Shelach Lecha, envia por ti. Ou seja, o Eterno estava agora enviando, permitindo o envio desses homens para que eles pudessem observar a terra de Canaã. E eles vão como espias da terra. O fato a ser destacado aqui é que o Eterno já tinha dito que a terra era boa, maravilhosa, que a terra tinha grandes qualidades e que ele daria esta terra aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel desejam ardentemente enviar os espias, o que não era um plano original da parte do Eterno, e o Eterno então consente que isso ocorra, e ele então permite que 12 príncipes sejam enviados. E uma coisa também interessante aqui é que estes homens não eram homens comuns, eles eram príncipes, ou seja, governadores de cada um dos estados que haveriam de ser formados quando eles entrassem em Canaã. Porque cada tribo seria alocada num espaço, e esse espaço se tornaria um estado. Então, para nós trazermos isso para a nossa realidade, eles seriam como governadores de estados, sendo enviados para espiar a terra a qual eles haveriam de possuir e governar. O Eterno, então, ele, conforme já disse, ele consente com esse pedido do povo. Porque o povo disse assim: enviemos homens adiante de nós e que nos espiem a terra. O Maragelim, que são os espias, os israelitas mostram que tem uma falta de fé muito grande, porque já havia uma palavra do Eterno em relação a essa terra. Por que não crer na palavra que havia sido dita e esperar que o próprio Eterno os colocasse na terra? Nós podemos então transportar agora essa situação para o nosso presente, dizendo o seguinte: quantas e quantas vezes nós não ouvimos a palavra do Eterno, ouvimos a palavra dos seus profetas, e mesmo assim nós queremos dar uma ajudazinha ao Espírito Santo, fazendo com que aquela situação ela possa alcançar o cumprimento da profecia. Nós muitas vezes queremos influenciar o Eterno para que a sua palavra se cumpra, uma profecia se cumpra, para que algo que está no coração dele possa também alcançar a nossa vida. Completamente desnecessário dizer que esta atitude é uma atitude também desnecessária. Mas algumas pessoas ainda praticam isso, buscam fazer isso para poder então dar essa forcinha para o Todo-Poderoso. Porém, o povo temia e desconfiava. E isso aqui é uma outra coisa muito interessante, porque eles tinham que crer em algo que eles ainda não tinham visto, algo que eles não tinham ideia do que era. E interessante é que Yehoshua também envia os Maragelim, mas isso foi lá na frente, depois que eles entraram em Canaã. Só que dessa vez, esse segundo envio é um envio que já é feito com aquela emuná de que eles iriam triunfar, de que a vitória já estava nas mãos deles e que eles haveriam agora de se apossar passo a passo da promessa do Eterno. Então, o Senhor, ele precisa que nós tenhamos esse componente da fé no nosso coração. Por isso, Shelach Lecha, envia para ti, demonstra que o Eterno não está nesse negócio. Ele permite, mas não é um desejo profundo do coração dele.
Como foi na questão dos 70 anciãos. O Eterno disse assim, ajunta-me 70 homens. Para quê? Para que ele possa, então, governar a nação através de Moshe, com esses 70 homens, que seriam 70 anciãos, que depois dariam origem ao Sanedrim, que é o Sinédrio. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante, a forma como o Eterno vem estabelecendo os patamares de governo na nação de Israel. E quando o Eterno estabelece, tudo dá certo. Mas quando o homem quer interferir naquilo que o Eterno estabeleceu, a possibilidade de dar errado é de 100%. As instruções foram muito claras quanto à forma como eles seriam enviados e o que eles fariam. Enviou-os, pois, Moshe espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul, subi a montanha e vede que terra é. E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas? Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Agora Moshe dá instruções detalhadas para aqueles homens, para que eles possam fazer um reconhecimento da terra. Ou seja, não precisa ir, mas já que vai, então olha tudo, perscruta tudo, tragam do fruto da terra para provar aquilo que vocês estão dizendo. E um detalhe importante que a Torá ressalta aqui é que aqueles dias eram os dias das primícias das uvas, ou seja, era a época da festa de Shavuot, quando isso tudo está acontecendo. Então os espias foram e obedientemente observaram a terra e retornaram com o relatório. Veja bem o que eles dizem agora. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramat, e subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enac. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Uma coisa boa, os espias fizeram conforme Moshe tinha dito, e eles observaram que havia naquela terra os filhos de Aimã, Sesai e Talmai, que eram filhos de Enac, que nós vamos ver depois que eles eram gigantes. Ou seja, era uma terra habitada por gigantes. Quando eles foram para Canaã, eles trouxeram frutos da terra, e eram frutos tão impressionantes que um cacho de uva precisou ser carregado por 2 homens. E segundo a tradição judaica, essas uvas que foram prensadas no deserto, elas permitiram que houvesse vinho para as libações do Beit HaMikdash, não no Beit HaMikdash, mas no tabernáculo, até a época em que eles entraram no Egito durante 40 anos. Então foi um período muito interessante. O fruto da terra que eles trouxeram foi imenso e mostrou para eles que tudo aquilo que o Eterno havia dito a Moshe era verdadeiro, e a terra realmente era uma terra maravilhosa. Então Caleb, depois que o povo faz o relatório, fala dos gigantes, Caleb faz o povo se calar e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra a terra. Porém os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra em que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como éramos também a seus olhos. Amados, essa parte desse texto ela é muito intensa, pois ela nos mostra algo muito interessante.
quando o povo começa a ouvir o relatório dos Maraguelim, 10 deles dão um relatório negativo. Quando Caleb, então, entra na conversa e diz, nós vamos prevalecer porque é uma herança. Quem prometeu a herança foi o Eterno. Só que os homens, os 10 espias que haviam estado na terra, eles dizem, não, esse povo é mais forte do que nós. E eles aí infamam a terra que era uma promessa do Eterno, a terra que era parte da obra do Eterno para a vida do povo de Israel. E aqui eu gostaria de parar para dizer uma coisa para os irmãos. Quantas vezes eu tenho visto aqui, principalmente nas redes sociais, pessoas infamando ou difamando uns aos outros, falando mal da obra do Eterno na vida do irmão, falando mal do cristianismo, falando mal de outras pessoas, de pastores, de líderes. E a palavra do Eterno diz que nós não podemos agir dessa forma. Eu quero ressaltar aqui uma coisa. Todos estes homens que infamaram a terra, juntamente com aquela geração, morreram no deserto. Os filhos deles é que vieram a herdar a terra. Então, eu gostaria de dizer para você que fala mal de cristão, você que é judeu messiânico, você que é nazareno, você que é não sei o que, e que fala mal da obra do Eterno, falando mal de cristãos, criticando aquilo que as outras pessoas estão fazendo, ou mesmo você é cristão, está criticando os judeus messiânicos, criticando os nazarenos, criticando a obra do Eterno. Cuidado, porque isso pode gerar morte na sua vida e pode acabar com o seu ministério. Portanto, nós precisamos ter a condição de, quando olharmos para qualquer situação, vermos com os olhos que o Senhor enxerga. Se é promessa dele e a pessoa não está tratando essa promessa de forma digna, isso não é problema meu, nem seu. Nós não fomos chamados para julgar, fomos chamados para servir uns aos outros. Esses homens eram príncipes, como eu disse, trazendo para os dias de hoje, seriam governadores de estado, mas não conseguiram enxergar a realidade. E eu vou dizer uma coisa, sabe por que foram 10 que trouxeram aquele relatório negativo? Porque o número 10 na tradição judaica está ligado a Keter, que é coroa. Eles perderam a coroa da promessa do Eterno para a vida deles. Então, tem jeito de perder a promessa do Eterno? Tem sim. Peca e você vai perder a promessa do Eterno. Fala mal da obra do Eterno e toda a promessa dele vai ser colocada por terra na tua vida. Sabe por quê? Porque o Eterno detesta aqueles que fazem esse tipo de coisa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos olhar para a obra do Eterno com carinho, com zelo e apoiar os irmãos. Se o irmão está errando, o nosso papel é aconselhar, orar e ajudar, e não criticar. Se você não gosta de alguma coisa, não critique. Vai e faça melhor, ajude o teu irmão a melhorar. Esses homens, eles olharam para a terra e viram que a terra era boa, mas quando eles olharam para os gigantes, para as dificuldades que haviam ali, eles então temeram. Por quê? Mais fácil seria para eles retornar para o Egito do que enfrentar os gigantes. E é interessante, amados, que é assim mesmo que acontece. Quando alguém critica o outro, é porque ele só está vendo dificuldade na sua vida, mas ele, para não dar o braço a torcer, ele prefere abrir a boca e criticar a obra do outro que está fazendo. Tudo para ele é difícil, tudo para ele é impossível. Ah, nós não vamos conseguir, porque nós não temos dinheiro, não temos formação, não temos isso, não temos aquilo. E ele se considera como um gafanhoto. Considerar como um gafanhoto, ele quer criticar também a vida do outro irmão. Então vamos tomar cuidado com isso, irmãos, para que nós não percamos a promessa que o Eterno tem para a nossa vida por conta de uma besteira dessa. Cuidado para que o Eterno não tire de mim e de você a promessa que ele tem, o ministério que ele colocou em nossas mãos, para que nós possamos
cumprir fielmente aquilo que ele prometeu e alcançarmos a vitória. Aos murmuradores eu quero deixar um recado final, que o Eterno tenha misericórdia da sua vida, misericórdia daquilo que você tem feito, que você possa fazer techuvá, se arrepender, pedir perdão ao Eterno para que ele possa estabelecer a sua obra através da sua vida, em nome de Yeshua. Espero que essa palavra alcance o seu coração. Para maiores informações, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil. Shalom, shalom, shavuot tov a todos.